Prepare a maca para levar discretamente o tronco do paciente, cerca de 30 graus. Em seguida, peça para o paciente retirar a blusa e se deitar em decúbito dorsal. Caso o paciente seja uma mulher, fique atento à exposição desnecessária. O primeiro passo do exame cardiovascular é a inspeção. Procure por presença de estase jugular e observe a pulsação arterial no pescoço, das artérias carótidas em ambos os lados. Para medir o pulso venoso jugular, peça para o paciente rotacionar o pescoço para o lado contralateral a ser examinado. Em seguida, use uma lanterna para auxiliar na percepção do ponto mais alto da pulsação dos pulsos jugulares. Tome sempre cuidado para não confundir com o pulso da artéria carótida. Estenda uma régua em posição vertical a partir do ângulo do externo e uma régua em posição horizontal a partir do ponto mais alto da pulsação jugular. Em seguida, marque o ponto de interseção entre as duas réguas. A distância vertical do ângulo do externo até a interseção entre as duas réguas deve ser marcada e somada a 4 cm. Em seguida, parta para a inspeção do tórax e do precórdio. Ao inspecionar o tórax, veja sua conformação e veja se há presença de cicatrizes, abaulamentos, retrações e lesões na pele. Veja a presença de pulsos visíveis e a visibilidade do ictus cordis. Para realizar a palpação no tórax do paciente, deve-se primeiro avaliar a presença de bolhas ou de frêmitos. Para isso, utilize a palma de sua mão e a posicione nos locais de foco de ausculta, a fim de... A palpação consiste em avaliar o ictus, presença de bolhas palpáveis. Inicie a palpação avaliando a presença de bolhas palpáveis ou de frêmitos. Para tal, posicione a palma de sua mão nos locais de foco de ausculta. Para avaliar a impulsão sistólica parasternal esquerda, utilize o segundo, terceiro e quarto quirodáctilos e posicione-os no terceiro, no quarto e quinto espaço intercostal do lado esquerdo, respectivamente, para tentar perceber um impulso sistólico do ventrículo direito. Se perceber a presença dele, avalie a amplitude. Pode-se pedir para o paciente expirar e permanecer em apneia por alguns segundos para facilitar essa operação. O ictus coincide com o mesmo lugar de ausculta que o foco mitral. Então, para palpá-lo, apoie a sua mão no quinto espaço intercostal esquerdo, em cima da linha hemiclavicular. Caso não consiga identificar o ictus de imediato, você pode pedir ao paciente para que vire em decúbito lateral esquerdo e palpe o ictus com vários de seus dedos. Caso ainda não seja possível, peça ao paciente que expire completamente e permaneça em apneia. Uma vez palpado o ictus, peça para o paciente retornar em decúbito dorsal e meça com a sua polpa digital o tamanho dele. Na ausculta, primeiramente identifique os focos de ausculta. Comece pelo ápice do coração, aonde iremos procurar pela área mitral e a área tricúspide. A área mitral se situa no quinto espaço intercostal esquerdo, em cima da linha hemiclavicular esquerda, enquanto que a área tricúspide situa-se na margem external esquerda do mesmo quinto espaço intercostal. Em seguida, identifique os focos de ausculta na base do coração. O foco pulmonar se situa entre o segundo e o terceiro espaço intercostal, na margem external esquerda, enquanto que o foco aórtico se situa também entre o segundo e o terceiro espaço intercostal, só que na margem external direita. Após analisar os 4 principais focos de ausculta, procure a presença do foco aórtico acessório, também conhecido como ponto de Erbe. Por fim, faça a ausculta de ambas as artérias carótidas. Para realizar a ausculta das bolhas, usaremos a campânula do estetoscópio.
a fim de identificar bolhas extras, B3 e B4. Antes disso, você pode realizar a ausculta da bolha B2 na margem external no segundo espaço intercostal do lado esquerdo. Para perceber o desdobramento, você pode pedir para o paciente respirar profundamente e manter a apneia por alguns segundos. Já para fazer a ausculta da bolha de B1, basta coincidir com a área mitral. Em seguida, use a campânula para perceber a presença das bolhas extras, de B3 e B4. Assim como na palpação, você pode pedir para o paciente virar em decúbito lateral esquerdo. Essa manobra acentua a presença de B3 e B4 nas câmaras cardíacas do lado esquerdo. O exame vascular periférico é dividido em duas partes, a inspeção e a palpação. Na inspeção, procure por sinais flogísticos na pele, lesões, avalie a coloração, edemas e varizes nos membros inferiores. Já a segunda parte do exame vascular periférico consiste na palpação, aonde iremos palpar os principais pulsos arteriais, avaliando a simetria, o ritmo e a amplitude em cruzes. É bom ressaltar que a palpação se dá no sentido do crânio em direção aos pés. Palpe primeiro o pulso temporal superficial e em seguida partindo para o pulso carótido. É bom ressaltar que ao palpar as artérias carótidas devemos nos lembrar de abordar seu terço inicial, a fim de não pressionarmos o seio carotídeo. Em seguida, avalie a presença dos pulsos nos membros superiores, dando início à palpação do pulso braquial, seguindo pelo pulso radial e pelo pulso ulnar. Em seguida, seguiremos para a palpação do pulso femoral. Para tal, é necessário expor uma pequena área do abdômen da vítima, então sempre preste atenção para não expor uma área mais que necessária. Em seguida, siga em direção à fossa poplítea do paciente, para fazer a avaliação do pulso poplíteo. Por fim, faremos a palpação no pé do paciente, aonde iremos procurar pelos pulsos tibial posterior e o pulso pedioso dorsal, dando assim um fim à parte do exame vascular periférico. Pressão venosa jugular situada a 3 cm do ângulo external com cabeceira do leito elevada a 30 graus. Precórdio calmo, ictus cordis não visível e palpável no quinto espaço intercostal esquerdo na linha médio-clavicular, medindo 2 polpas digitais com amplitude e durações normais. Bolhas rítmicas e normofonéticas sem desdobramentos, ausência de bolhas extras ou sopros. Membros inferiores com boa perfusão e sem edemas, e pulsos arteriais rítmicos simétricos e com amplitude de 2 cruzes em 4.